Olá pessoal, vamos então hoje falar, continuar o bloco 5 com os sacramentos e vamos falar hoje do grupo dos sacramentos de cura. Então é o terceiro encontro do bloco 5. Os sacramentos de cura. Por sacramentos de cura entendemos aqueles que possuem a graça da cura para o homem. O grupo dos sacramentos de cura são compostos pelos sacramentos do perdão e pela unção dos enfermos. Mesmo adquirido uma vida nova que os sacramentos da iniciação promovem, estamos sujeitos aos sofrimentos, às dores e até à morte. A vida humana, mesmo sendo filhos de Deus, é debilitada pelo pecado e pelas doenças. Pelos sacramentos de cura, Jesus, com a força do Espírito Santo, desejou que a Igreja continue sua missão de cura e salvação perante a humanidade. Os sacramentos da penitência ou reconciliação agora, então nós vamos falar com vocês. Então essa introdução geral sobre o que são os sacramentos de cura, então agora a gente vai especificar no momento o sacramento da penitência e reconciliação. O pecado é um ato que rompe a relação com Deus e com os semelhantes. O arrependimento, seguido pela confissão da fraqueza ao pecar, conduz à graça da misericórdia de Deus e à reintegração na vida da comunidade. Sabemos os efeitos do pecado na vida pessoal e social. O perdão do pecado trata-se de um sacramento, ou seja, um sinal da presença de Deus em nossa vida, inclusive quando pecamos, quando erramos. Por isso, podemos chamar esse sacramento de perdão ou reconciliação. Uma vez que rompida a relação com Deus e comunidade pelo pecado, a reconciliação é uma graça que nos reintegra à vida de unidade com Deus e a comunidade. Por isso, ser considerado pela Igreja um sinal, um sacramento, algo sagrado. A reconciliação ou penitência envolve o arrependimento, a contrição interior e a conversão, a contrição exterior, que é a confissão, então. A contrição interior é o estado de remorso, entre aspas, tá? Aquela tristeza ou consciência pesada que sentimos ao pecar e causa o arrependimento do ato cometido. A contrição exterior é a conversão, a mudança de comportamento que nos direciona à prática do amor. Então, ali, para a gente resumir, então, aquela tristeza que a gente então sente quando a gente peca seria uma contrição interna. E a externa seria, então, a nossa mudança, né? A gente não fazer mais aquele pecado, tá bom? Não cometer mais aquele ato errado. E dar os sinais, né, externos, né, de que nós estamos arrependidos, que a gente então não queremos mais fazer aquilo porque não estamos fazendo. A graça do perdão provoca a satisfação e por esse motivo somos lançados a uma prática maior do Evangelho, principalmente o serviço aos mais necessitados. Aí envolve também aí depois a caridade. Agora vamos falar sobre a unção dos enfermos, o sacramento da unção dos enfermos. A Igreja, por esse sacramento, unge com óleo e faz a oração do presbítero sobre o enfermo, entregando-o aos cuidados do Senhor sofredor e glorificado, a fim de que o alivie e salve. A unção dos enfermos é esperança e cura para a pessoa fragilizada pela doença. Diante dessa fragilidade e impotência causada pela doença, Deus age para renovar a esperança e aliviar os sofrimentos pelo óleo da unção e oração da Igreja. A doença é transformada em caminho de conversão e perdão, inaugura a cura integral do doente. Vamos agora falar sobre a matéria e forma desses dois sacramentos de cura. Matéria e forma dos sacramentos do perdão e da unção dos enfermos. Então, o sacramento do perdão, do penitência ou reconciliação. A matéria, então, é o pecado cometido, tá bom? Então, você tem que, na hora de confessar, contar o seu pecado. Então, você precisa ter o pecado. E a fórmula é, então, a mais longa. Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho Jesus, reconciliou consigo o mundo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a fórmula breve é a seguinte: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom? Então, observação aí, tá bom?
Para que haja então o sacramento no momento da confissão, é necessário que o penitente faça um exame de consciência e seja arrependido e confesse os seus erros e tenha um propósito de conversão. Senão, ele será, né, um sacramento inválido, tá bom? Então, se não tiver matéria, não tiver arrependimento, não tiver ali um exame de consciência bem feito, chegar ali e vai confessar por confessar, aí é complicado pra gente, tá bom? Então a gente acaba, né, até dando absolvição, mas perante, né, se eu fui ali de má fé, não vai ter efeito algum, tá legal? A unção dos enfermos. A matéria da unção dos enfermos seria aí as doenças, né? As crônicas, né? A pessoa, que coloca aí a pessoa em situação de risco, tá bom? E a fórmula é justamente, né, a unção, né, por esta, né, ungir a pessoa com óleo e impõe, né, e faz ali essa oração enquanto vai ungindo a pessoa. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, Senhor, vem em teu auxílio, com a graça do Espírito Santo, para que, liberte dos teus pecados, ele te salve e na sua bondade alivie os teus sofrimentos. E assim então a gente encerra, né, esse terceiro encontro, perdão, e, né, sobre, né, o bloco dos sacramentos de cura. E até o próximo encontro, então, que a gente vai estar encerrando, que é o encontro 4, com os sacramentos do serviço, tá bom?